aqui é Ana Martins, professora do Estudo Dirigido Psi, e hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito do TJRJ e finalmente as inscrições estão abertas, né? Então, se você ainda não foi lá, vai lá no site, faz sua inscrição direitinho. Hoje eu queria conversar com vocês um pouco, fazer um bate-bola rápido, né? Sobre algumas questões importantes do nosso edital e também falar um pouquinho da nossa banca, da nossa prova, beleza? Queria começar, gente, falando a respeito da retificação que teve na semana passada, publicada pela Sebrasp, né? Que é a banca organizadora do nosso concurso. Teve uma retificação no nosso edital. E a principal mudança que aconteceu para o nosso cargo, né, o cargo 4, de analista judiciário em especialidade psicólogo, a principal mudança que teve foi a mudança de data da nossa prova, né? Então, a nossa prova, a princípio, estava prevista para acontecer no dia 7 de junho e ela foi postergada para o dia 21 de junho, o que pra gente é uma boa notícia, porque significa aí que a gente ganhou 2 semaninhas, né, de preparação para essa nossa prova. Então, eu aconselho você a entrar no site da Sebrasp, dar uma olhadinha, caso você ainda não tenha feito isso, né? Dá uma olhadinha nesse arquivo de retificação do edital, combinado? Galera, um outro ponto importante do nosso edital, e aí eu te aconselho a olhar esse edital caso você ainda não tenha feito isso, estudar esse edital, afinal de contas a gente precisa saber, né, todas as informações que estão ali, o edital é a regra do jogo. Costumo dizer que não existe concurseiro bem-sucedido que não faça uma boa análise do seu edital, né? Então, lá um ponto importante que eu quero destacar com vocês, que consta lá no nosso edital e que é uma novidade, né, que não apareceu anteriormente pela Sebrasp, né, nas provas da Sebrasp, é o ponto que fala que no ato da nossa inscrição, a gente vai precisar enviar uma foto junto com a nossa inscrição. Então, galerinha, lá no edital tá dizendo bonitinho quais são as especificações dessa foto, o que precisa constar, como que precisa ser. E aí, você precisa dar uma olhadinha com carinho nesse ponto, tá? Na hora de fazer a sua inscrição, beleza? Lembrando que é importante você enviar a foto e depois confirmar se a foto foi aceita. Caso contrário, a inscrição ela não vai ser efetuada, combinado? Esse é um ponto que a gente precisa estar atento. Outro ponto importante e que apareceu como dúvida aí de muitos de vocês que mandaram mensagem pra gente, que perguntaram, foi o tópico do edital em que a Sebrasp fala que não vai aceitar os diplomas de bacharelado e de licenciatura em psicologia, né? Lá está especificando que o que a Sebrasp está pedindo é o diploma de curso de graduação em psicologia. Muitas pessoas ficaram muito preocupadas porque, de fato, né, as instituições de ensino aqui do Rio de Janeiro especificamente, né, não sei como que funciona nos outros estados, mas, de fato, aqui, né, as instituições, elas emitem esse certificado, esse diploma escrito lá bacharelado. Então, a maioria de nós está lá com o diploma de bacharel em psicologia. Só que, galera, é bem importante a gente olhar o verso do nosso diploma, porque geralmente tem lá uma marca d'água, aí você pode verificar no seu, uma marca d'água com uma assinatura, dizendo que aquele documento, ele atesta também a sua graduação em um curso de psicologia, né? Uma graduação em psicologia. Então, fica tranquilo em relação a isso. E assim, no frigir dos ovos, na verdade, se você tem um CRP ativo, né? Isso significa que você está apto, né, a fazer essa prova, você está apto a ser chamado, né, posteriormente, depois que você for aprovado. Então, não precisa ficar preocupado com relação a isso, tá bom, galera? E aí eu tranquilizo vocês também, muita segurança, porque a gente tá falando de algo que outras pessoas viveram, né? Alguns ex-alunos nossos passaram por essa situação na prova de 2014, e aí levaram o diploma, mostraram o verso e não tiveram problema nenhum com isso, tá bom? Então, não se preocupem a esse respeito. Outro ponto que eu quero destacar em relação ao nosso edital
é o número de vagas, né? Que a gente tem ali 5 vagas para psicólogos, mais o cadastro de reserva. Só que eu queria trazer para vocês, para quem não sabe, uma informação que é motivadora pra gente, né? No concurso de 2014, no edital constava o oferecimento de 15 vagas. Na prática, sabe quantas pessoas foram convocadas durante a vigência do edital, né? 5 vezes mais. Ou seja, durante a vigência do nosso edital, que está lá, duração de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, durante esse período de vigência, existe sim a chance de serem convocadas mais pessoas do que o que está previsto a princípio no nosso edital. E isso é muito bom, né? O histórico é esse, é que mais pessoas sejam convocadas. Então isso já pode animar um pouco mais a gente, né, galera? Outro ponto legal também da gente destacar no nosso edital é o ponto que fala especificamente das nossas provas, né? A gente vai ter a fase objetiva, discursiva e depois uma análise de títulos. E aí, algumas considerações importantes nesse ínterim, né, a respeito desses pontos. A nossa prova objetiva, ela vai ter questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. E olha que bacana, não vai ser naquele formatinho certo e errado que a Sebrasp costuma fazer, em que o certo vale 1 ponto e o errado é menos 1 ponto, né? Então, na prática, uma errada anula uma certa. Não vai ser assim pra gente. Vai ser no formato múltipla escolha, daquelas 5 alternativas, em que apenas uma tá correta. Você acertou, você ganha 1 ponto, você errou, 0. Também não perde. Então, para nossa alegria, não vai ser naquele modelo certo e errado, beleza? Então, isso já é bem bacana. Depois vai ter uma prova discursiva, que na verdade vai ser uma questão em que você vai precisar discorrer acerca de um tema dentro dos conhecimentos específicos, conforme está dito lá no nosso edital, e que vai ser avaliado tanto em termos de conteúdo quanto em termos de forma, né? Posteriormente, a gente vai ter a análise de títulos. E o que é essa análise de títulos, né? Porque se eu bem conheço meu eleitorado, eu sei que todo mundo já fica aflito, né? Vê lá a análise de títulos e agora o que eu vou fazer? E eu quero tranquilizar vocês em relação a isso. Porque, na verdade, até mesmo a aprovação em concurso público está constando lá no nosso edital como algo que pontua na análise de títulos. Além disso, toda análise de títulos, ela pode somar no máximo 10 pontos, galera. Então, assim, a nossa prova objetiva e a nossa prova discursiva vai ter um peso muito maior. Então, vamos tentar não nos desesperar. Não tem motivo para pânico, não tem motivo pra gente ficar super preocupado. Não, nada disso, tá? Foca, investe na tua preparação, que a análise de títulos a gente vê depois, fica tranquilo. E o maior peso vai estar na nossa prova objetiva e na nossa prova discursiva, beleza? Bom, posto isso, galera, eu quero fazer algumas considerações, alguns comentários acerca da nossa banca. A nossa banca é uma banca muito inteligente. Não é uma banca que costuma funcionar de uma forma mecânica, que exige a memorização e apenas repetição na hora da prova. Não. É uma banca que costuma ser muito inteligente em suas questões, né? Exige reflexão, exige crítica, exige capacidade de conexão da gente. Então, assim, é muito bacana a gente ter isso em mente quando a gente está falando da Sebrasp, né? É uma banca que segue o edital. Então, o estudo aprofundado, né, desse edital é primordial, galera, especialmente no que diz respeito ao conteúdo programático. Geralmente, o que consta no conteúdo programático é o que vai ser pedido pela nossa banca. Não é uma banca que costuma colocar coisas que depois não caem na prova, não. Quase nenhuma questão da Sebrasp é anulada, o que significa que, de fato, é uma banca que costuma ser muito fiel àquilo que ela diz que ela vai pedir. Então, é bem bacana a gente ter isso em mente. Apesar, né, de não constar lá no nosso edital as referências bibliográficas, não ter sugestões bibliográficas, o histórico da banca aponta que é uma banca que costuma trabalhar com referenciais muito claros
e que são referenciais, em geral, livros tidos como clássicos naquela área daquela prova, né? Então, ou livros que são clássicos, ou artigos renomados, considerados básicos. Então, é bastante importante a gente saber disso. E nós aqui do Estudo Dirigido Psi, a gente está montando todo o nosso material, as nossas aulas, nosso plano de estudos, todo com base nisso, né? Com base nesse histórico, nesse modus operandi da nossa banca, né? Então, não é uma banca que costuma também, gente, privilegiar só uma parte do edital, não. É uma banca que costuma pedir tudo que ela diz que vai pedir. E aí, galera, o segredo da CESP, né, é estudar de uma forma séria, de uma forma comprometida, levando muito para valer, né, essa preparação, usando um material de qualidade, tendo um planejamento de estudos, tendo técnicas de estudos. E aí, se você tem dificuldade com isso, você pode inclusive procurar a gente, que a gente tem um serviço de mentoria que auxilia você, né, a montar o seu plano de estudos, as suas técnicas de estudo, para você otimizar, né, esse tempo de estudo que você tem aí até junho, até a data da nossa prova. Então, é uma banca que também não é nada de outro mundo, não é nada de outro universo, é algo super possível, mas que sim exige um compromisso, né? Exige uma preparação séria da nossa parte. E aí, uma coisa bacana também é que até a data da nossa prova, né, até o dia 21 de junho, parece que a Sebrasp vai organizar aí outras provas, né? Acho que tem pelo menos 2 provas até lá, que vai ter pelo menos... que vai ter a mesma banca organizadora que a gente. E aí, olha que bacana, essas provas, elas já podem servir como um esquenta, né, pra gente. A gente fica atento, já vê o que vai cair mais, o que a banca vai pedir. Já pode servir como um simulado, né, pra gente, pra nossa prova lá de junho, né, galera? Bom, esses foram os pontos principais que eu achava que a gente deveria conversar. Queria falar com vocês que aqui no Estudo Dirigido Psi, a gente leva muito a sério a sua aprovação. A gente não fica só da boca para fora falando que a gente vai aprovar. Ao longo de todos os anos do Estudo Dirigido Psi, a gente mostra resultados. A gente mostra que, estando focados, né, nos concursos, principalmente do Rio de Janeiro, que é aquilo que de fato, né, a gente se propõe a fazer, a gente foca nos concursos aqui do estado, a gente coleciona aprovações. Graças a Deus, e a gente tem muito orgulho de falar isso, né? A gente tem um histórico muito bacana de aprovações nas mais diversas bancas, incluindo a Sebrasp, incluindo no concurso anterior do TJ. Então, a gente quer dizer para vocês que a gente tem um corpo docente extremamente capacitado. E olha que máximo, boa parte dos nossos professores, na verdade, são professores que atuam no TJ. Então, a gente fez questão de, no nosso preparatório para o TJ, ter um corpo docente extremamente qualificado, professores que atuam, que têm essa visão de dentro, que têm a experiência, que passaram pelo concurso do TJ, que estão aqui agora, do outro lado, dizendo para vocês, dizendo para os estudantes qual é o caminho das pedras, né? Então, a gente está muito comprometido, a gente está muito focado e estamos preparando cursos excelentes, super amarradinhos, super dentro daquilo que a gente vê como o perfil da banca. E a gente está tendo 2 modalidades de curso preparatório para o TJRJ, que é a nossa turma presencial e a nossa turma online. Então, você pode se inscrever na modalidade que você se sentir mais confortável e pode ficar tranquilo, confiante de que a gente está com material excelente, com um corpo docente maravilhoso e a gente tem o compromisso, a dedicação e o afinco necessários para te ajudar na sua preparação para alcançar esse sucesso, alcançar a tão sonhada aprovação. Um ponto importante, gente, é que como a gente vai ter a prova discursiva, a gente está tendo todo o cuidado para preparar também
um momento específico dos cursos, tanto do online quanto do presencial, para trabalhar vocês para a prova discursiva. A Sebrasp, ela leva em consideração não só o conteúdo, não só a parte técnica, como também a forma, né? Então, é uma banca que exige que você escreva dentro da língua, dentro da norma culta da língua portuguesa. É uma banca que avalia coerência, coesão, sintaxe, todas as questões ali da língua portuguesa e que, enfim, isso leva ponto na hora da correção. Então, a gente está preparando um momento específico do nosso curso em que a gente vai estar voltado com o nosso professor de língua portuguesa, o André Moraes, maravilhoso, para falar um pouco sobre como fazer essa discursiva da melhor forma possível. Então, gente, a gente tá com uma preparação maravilhosa. Eu espero que você se anime a fazer essa prova, que você venha com a gente, que você se prepare com o estudo dirigido Psi e a gente vai estar junto nesse caminho. Bom, pessoal, por hoje eu acho que é isso. A gente fica à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, um questionamento, vocês enviam pra gente, a gente está disponível nas redes sociais, e-mail, telefone, e é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!